Vocês já ouviram falar que a verdade dói? Pois eu descobri que existe algo muito pior. Descobrir que você foi transformada propositalmente na pessoa que mais odeia em si mesma. Meu nome é Helena, tenho 27 anos. E durante 5 anos eu vivi o que achava ser o amor da minha vida com Gustavo. Até que numa manhã de terça-feira, 27 segundos de um áudio enviado por engano mudaram absolutamente tudo. Naquele momento, eu descobri que o homem que dormia ao meu lado todas as noites não apenas me desprezava, ele havia me moldado para ser exatamente a pessoa patética que ele queria que eu fosse. E vocês não fazem ideia do que uma mulher é capaz de fazer quando descobre que foi manipulada dessa forma. O que aconteceu depois? Bem, digamos que Gustavo aprendeu da pior maneira possível que algumas mulheres não quebram. Elas se transformam. E quando isso acontece, elas se tornam absolutamente imparáveis. Deixa eu voltar ao começo para vocês entenderem como chegamos nesse ponto. Conheci o Gustavo há 5 anos, quando eu ainda morava em Florianópolis e trabalhava como designer gráfica numa agência pequena, mas promissora. Ele tinha acabado de se formar em administração e conseguido um emprego dos sonhos como analista financeiro na Silveira em Parceiros, uma das corretoras mais respeitadas de Curitiba. Era inteligente, ambicioso e tinha aquele jeito confiante que me atraía completamente. Nosso relacionamento começou à distância. Nos conhecemos num evento de networking em São Paulo. Ele era tudo o que eu achava que queria. Determinado, bem-sucedido e, principalmente, ele me fazia sentir especial. Durante 3 anos, fizemos essa dança de idas e vindas entre Florianópolis e Curitiba. Fins de semana intermináveis no telefone. Promessas de um futuro juntos. Quando ele me pediu para me mudar para Curitiba, eu não hesitei nenhum segundo. Larguei meu emprego, deixei meus amigos, minha família, toda a minha vida construída em Floripa. Afinal, o amor verdadeiro exige sacrifícios, não é? Pelo menos era isso que eu pensava na época. Encontramos um apartamento lindo nos Jardins, com 2 quartos, varanda gourmet, tudo que uma jovem apaixonada poderia sonhar. Os primeiros meses foram como um conto de fadas. Gustavo me ajudou a conseguir freelances, me apresentou aos amigos dele, me levava nos melhores restaurantes da cidade. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Mas vocês sabem como é. Às vezes, o que parece perfeito demais é porque tem algo muito errado por baixo. E eu estava prestes a descobrir exatamente o que. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi tão sutil que eu nem percebi quando começou. Primeiro foram comentários aparentemente inocentes sobre minhas roupas. Helena, você não acha que essa saia está um pouco curta para o jantar com meus colegas? Ou, amor, esse decote não combina muito com você. Que tal aquela blusa azul que eu comprei? Eu achava fofo ele se preocupar com minha aparência. Pensava que era cuidado. Depois vieram os comentários sobre meus amigos de Floripa. Quando eles me ligavam, Gustavo sempre tinha uma observação. A Júlia parece meio invejosa, não achas? Sempre falando dos problemas dela quando você está tentando ser feliz. Ou, o pessoal de lá não entende sua nova vida aqui, Helena. Eles querem te puxar para baixo. Gradualmente, eu comecei a atender menos às ligações, a responder menos às mensagens. Afinal, ele me conhecia melhor que ninguém, né? O trabalho foi o próximo alvo. Quando eu conseguia um projeto legal, ele sempre encontrava um defeito. Esse cliente não está te valorizando. Você vale muito mais que isso. Ou, você está se estressando demais com essas coisas pequenas. Deixa eu cuidar das nossas finanças enquanto você foca no que realmente importa. Aos poucos, eu fui aceitando menos trabalhos, dependendo mais dele financeiramente. Mas a parte mais assustadora era como eu estava mudando por dentro. A Helena extrovertida, opinativa, que adorava debates e tinha certeza das próprias ideias, estava desaparecendo. No lugar dela, surgiu uma versão mais quieta, que sempre perguntava: "O que você acha?" antes de tomar qualquer decisão. Eu achava que estava amadurecendo, me tornando uma parceira melhor. Na verdade, eu estava sendo moldada exatamente como ele queria. E o pior? Eu estava colaborando ativamente com minha própria destruição. Foi no 2º ano morando juntos que as coisas começaram a ficar realmente sombrias. O controle financeiro que antes parecia cuidado virou uma prisão. Gustavo criou uma conta conjunta onde ele depositava uma mesada para meus gastos pessoais. É mais organizado assim, amor. Você não precisa se preocupar com essas coisas chatas de dinheiro, dizia ele, como se estivesse me fazendo um favor. Qualquer compra acima de R$ 50 precisava ser discutida primeiro. A violência psicológica se intensificou de forma cruel. Ele tinha uma habilidade diabólica de me fazer sentir burra, incapaz, dependente. Helena,
Você realmente acha que entende de investimentos? Quando eu questionava nossos gastos. Você sempre foi meio ingênua para essas coisas, deixa comigo, quando eu sugeria algo sobre nossa vida. Cada opinião minha era desqualificada. Cada ideia era fofa, mas impraticável. E então vieram os primeiros episódios de violência física. Começou com um aperto forte no meu pulso durante uma discussão sobre eu querer visitar minha família. Você não vai a lugar nenhum até resolvermos isso aqui, disse ele, deixando marcas roxas que duraram uma semana. Depois foi um empurrão quando demorei demais para me arrumar para um evento da empresa dele. Desculpa, amor, você me deixou nervoso. Sempre seguido de flores e pedidos de desculpa. O episódio que mais me marcou foi quando ele me deu um tapa no rosto, porque eu havia aceitado um projeto freelance sem consultar ele primeiro. A dor física foi nada comparada ao choque de ver aquele homem que eu amava me olhando com tanto desprezo. Olha o que você me fez fazer, Helena. Você sabe que eu te amo, mas às vezes você me tira do sério. Eu havia me tornado um fantasma da pessoa que era. Caminhava na ponta dos pés pela própria casa, media cada palavra, cada gesto. E o mais assustador? Eu realmente acreditava que era culpa minha. Era uma terça-feira comum de março, quando minha vida inteira desmoronou e se reconstruiu em 27 segundos. Gustavo havia saído cedo para uma reunião importante na Silveira em Parceiros, e eu estava em casa organizando uns freelances quando meu celular apitou. Uma mensagem de áudio dele. Achei estranho porque ele sempre ligava quando queria falar algo importante, mas cliquei para ouvir. A voz dele estava clara, natural, como se estivesse conversando com alguém íntimo. Letícia, eu não aguento mais essa situação. A Helena virou uma pessoa completamente patética, sabe? Ela não tem opinião sobre nada, não faz nada direito, virou tipo um fantasma andando pela casa. É nojento, sinceramente. Meu coração parou. Ele estava falando de mim, para a irmã dele. Mas o pior ainda estava por vir. O mais irônico é que eu mesmo criei essa versão quebrada dela, entende? Eu moldei ela exatamente do jeito que eu queria. Submissa, dependente, sem personalidade própria. E agora eu não consigo nem mais respeitar uma pessoa tão, sei lá, tão destruída assim. Estou pensando seriamente em terminar tudo, porque não dá mais para fingir que sinto alguma coisa por alguém que eu mesmo transformei numa sombra. Ele riu, gente, como se fosse uma piada. Ela nem percebe o quanto é ridícula. Ontem ela me pediu permissão para comprar um livro de R$20. R$20. Uma mulher de 27 anos pedindo permissão para gastar R$20. Eu criei um monstro, Letícia, mas um monstro patético. O áudio acabou e eu fiquei ali, sentada no chão da sala, tremendo. Não de medo, não de tristeza. De uma raiva tão pura, tão cristalina, que eu senti cada célula do meu corpo acordar depois de anos dormindo. Ele havia me quebrado propositalmente. E agora desprezava sua própria criação. Naquele momento, a Helena que eu pensava ter perdido para sempre voltou. E ela estava com sede de justiça. Vocês sabem qual foi minha primeira reação depois de ouvir aquele áudio? Não foi chorar, não foi confrontar ele. Foi sorrir. Um sorriso frio, calculado, que eu não sentia há anos. A Helena estrategista, aquela que resolvia problemas complexos de design com criatividade e precisão, havia voltado. E ela estava com muito trabalho pela frente. Quando Gustavo chegou em casa naquela noite, eu estava fazendo jantar como sempre, sorrindo como sempre, perguntando sobre o dia dele como sempre. Ele nem desconfiou de nada. Ah, amor, desculpa por não ter respondido suas mensagens hoje. Foi um dia corrido, disse ele, me dando um beijinho na testa. Eu quase vomitei, mas mantive a compostura. Afinal, eu tinha um plano para executar. Os próximos dias foram os mais difíceis da minha vida. Fingir normalidade enquanto meu mundo havia desabado era torturante, mas necessário. Comecei a investigar discretamente. Entrei no computador dele quando saiu para correr. Ele sempre deixava tudo logado porque confiava em mim. Que ironia, né? Encontrei conversas com amigos onde ele falava sobre outras ex-namoradas de forma similar. A Roberta, da faculdade, que também havia virado meio maluca no final. A Fernanda, de um relacionamento anterior, que não conseguia mais tomar uma decisão sozinha. Eu não era a primeira. Eu era apenas mais uma no padrão dele. Comecei a documentar tudo. Fotografei os hematomas no meu pulso que ainda estavam amarelados. Salvei prints das conversas onde ele me humilhava por mensagem. Gravei secretamente algumas discussões onde ele me diminuía. Cada evidência era uma peça do quebra-cabeça da minha vingança. O momento perfeito chegou quando ele me disse que ia viajar para São Paulo por 3 dias para uma conferência. Você fica quietinha aqui, né, amor? Não faz nenhuma besteira enquanto eu estou fora, disse ele, como se eu fosse uma criança.
Eu sorri e disse que ia aproveitar para organizar a casa. Mal ele sabia que eu ia organizar muito mais que isso. Na manhã seguinte à partida dele para São Paulo, eu me transformei numa versão de mim que nem eu conhecia. Acordei às 6 horas, fiz um café forte e sentei no computador. Era hora de mostrar para o Gustavo o que uma designer gráfica com sede de justiça era capaz de fazer. E vocês não fazem ideia do arsenal que uma profissional de comunicação visual tem quando decide usar suas habilidades para destruir alguém. Primeiro, criei um dossiê completo. Não era só um documento, era uma obra de arte da vingança. Fotos dos hematomas organizadas cronologicamente, prints das conversas humilhantes, trechos do áudio fatídico transcrito, tudo diagramado de forma impecável, impossível de ignorar. Fiz 3 versões, uma para a empresa, uma para a família e uma para as redes sociais. A campanha de e-mails foi cirúrgica. Enviei para o diretor da Silveira em Parceiros, para o RH, para os principais clientes que eu sabia que ele atendia, informações que ele mesmo havia me dado durante nossos jantares. O assunto era simples. Informações importantes sobre o comportamento de Gustavo Mendes. Dentro, uma carta formal explicando que achava importante que soubessem do caráter da pessoa que representava a empresa deles. Mas a jogada mais genial veio das redes sociais. Não fiz um post direto falando mal dele. Isso seria muito óbvio. Em vez disso, comecei a compartilhar conteúdos sobre violência psicológica, sobre sinais de relacionamentos abusivos, sempre com legendas sutis como "Nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo", ou "Quando você percebe que não era amor, era controle". Os likes e comentários de apoio começaram a chover. E então aconteceu algo que eu jamais esperava. A Letícia, irmã dele, me mandou uma mensagem privada. "Helena, precisamos conversar. Eu tenho gravações de várias conversas com meu irmão sobre você e outras meninas. Ele sempre foi assim, e eu estava esperando alguém ter coragem de fazer alguma coisa." Gente, vocês acreditam? A própria irmã dele virou minha aliada. Ela me mandou áudios de conversas onde ele confessava ter treinado outras namoradas, onde ria das ex que não conseguiam viver sem ele. Era um padrão, um modus operandi. Gustavo era um predador emocional serial. O que aconteceu nos dias seguintes foi como assistir um castelo de cartas desabar em câmera lenta. Gustavo voltou de São Paulo na quinta-feira, todo sorridente, me trazendo um presente. Uma pulseira dourada que provavelmente custou menos que minha mesada semanal. "Para minha princesa", disse ele, sem fazer ideia da tempestade que estava prestes a cair sobre sua cabeça. A primeira ligação chegou na sexta de manhã. Era o diretor da Silveira em Parceiros. Gustavo atendeu ainda de pijama, e eu fingi estar dormindo para ouvir a conversa. "Gustavo, precisamos conversar urgentemente. Chegaram algumas informações muito sérias sobre você aqui na empresa." Vi o rosto dele mudar de cor. "Que tipo de informações, senhor?" A resposta foi seca. "Venha aqui agora e traga um advogado." Ele saiu de casa desesperado, sem nem tomar café. 2 horas depois, voltou com uma expressão que eu nunca havia visto. Puro pânico. Havia sido suspenso indefinidamente enquanto a empresa investigava as denúncias. 3 clientes importantes já haviam cancelado contratos depois de receberem meu dossiê. A reputação que ele levou anos para construir estava ruindo em questão de horas. Mas o melhor ainda estava por vir. A Roberta, ex-namorada da faculdade que a Letícia me ajudou a encontrar, não só confirmou tudo como trouxe mais 2 mulheres que haviam passado pela mesma situação. Todas tinham histórias similares: o controle gradual, a violência psicológica, o isolamento dos amigos e família. Uma delas, a Carla, ainda tinha prints de conversas onde ele confessava usar as mesmas táticas de manipulação. As redes sociais viraram um inferno para ele. Não porque eu estava atacando, eu continuava sendo sutil, apenas compartilhando minha jornada de cura. Mas outras pessoas começaram a conectar os pontos. Amigos em comum começaram a questionar comportamentos que haviam normalizado. Ex-colegas da faculdade lembraram de situações estranhas com outras namoradas dele. O golpe final veio quando os próprios pais dele me procuraram. Eles haviam recebido o dossiê da Letícia e estavam chocados. "Helena, nós não sabíamos. Perdão por não termos percebido", disse a mãe dele, chorando. Eles cortaram todo o apoio financeiro que ainda davam para ele e, pasmem, criaram uma fundação para ajudar vítimas de violência doméstica. Gustavo estava completamente sozinho. E o mais irônico? Ele havia criado sua própria destruição ao me subestimar tanto. Vocês querem saber o que aconteceu com Gustavo? Ele foi demitido da Silveira em Parceiros 3 semanas depois. A
A investigação interna revelou que ele havia usado informações confidenciais de clientes para impressionar mulheres em aplicativos de relacionamento. Perdeu o apartamento, teve que voltar para a casa dos pais, que agora o tratavam como um estranho. Mas isso não foi nem de longe o final da história. As denúncias formais que fizemos, eu, Roberta, Carla e mais 2 mulheres que apareceram depois, resultaram em um processo criminal por violência doméstica, stalking e ameaças. O juiz foi implacável. 4 anos de prisão, mais terapia obrigatória para agressores e uma ordem de restrição permanente. Gustavo, o homem que se achava intocável, estava usando o uniforme laranja e dormindo numa cela. Mas sabe o que mais me orgulha nessa história toda? Não foi a queda dele. Foi minha reconstrução. Nos primeiros meses após sair daquela casa, eu nem reconhecia minha própria voz. Tinha que reaprender a tomar decisões simples, como que roupa usar ou que comida pedir. A terapia foi fundamental. Descobri que eu tinha desenvolvido um quadro severo de trauma complexo. Hoje, 2 anos depois, eu moro num apartamento lindo no centro de Curitiba. Trabalho como freelancer para agências de 3 estados diferentes. E mais importante, me tornei palestrante em ONGs que ajudam mulheres em situações de violência doméstica. Minha história virou ferramenta para salvar outras vidas. Já ajudei mais de 200 mulheres a identificar sinais de relacionamentos abusivos. A ironia final dessa história? Os pais do Gustavo criaram a Fundação Helena Rodrigues para vítimas de abuso doméstico. Eles usaram meu nome. O nome da mulher que o filho deles tentou destruir virou símbolo de resistência e reconstrução. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que algumas pessoas entram na nossa vida para nos quebrar, mas não sabem que estão, na verdade, nos ensinando nossa própria força. Gustavo pensou que havia criado uma versão fraca e submissa de mim. Na verdade, ele criou uma guerreira que descobriu do que era capaz quando provocada. Hoje, quando olho no espelho, vejo a Helena que ele tentou matar. Mas ela não morreu. Ela apenas estava esperando o momento certo para ressuscitar e mostrar que algumas mulheres não quebram. Elas se transformam. E quando isso acontece, elas se tornam absolutamente imparáveis.